Ano rico de evocações este. 20 anos do nascimento da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, abrindo caminho a uma nova fase na interpenetração de ordenamentos jurídicos com forte tronco comum. 30 anos da entrada nas comunidades europeias e do início da vigência interna do direito europeu como um todo. 40 anos da Constituição da República Portuguesa, encetando uma caminhada para um Estado democrático e social de direito. E, marco histórico hoje aqui, tão eloquentemente assinalado pelas palavras do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, da Sra. Ministra da Justiça e do Sr. Professor Dr. Rui de Alarcão, 50 anos do Código Civil, monumento legislativo que tem conformado o essencial do direito disciplinador da sociedade portuguesa em regimes políticos, económicos e sociais muito diferenciados. Mantendo uma vitalidade doutrinária e uma inspiração técnica verdadeiramente notáveis, até porque ainda em larga medida atuais. Tudo é impressivo na biografia do nosso Código Civil. A pré-história, que ganha especial vulto com a abertura ao direito germânico, nomeadamente desde logo pela mão de Guilherme Moreira. A excepcional elaboração, que já faz parte da história e em que se conjugam o gênio de Manuel de Andrade, a infatigável criatividade de Vaz Serra, o rigor extremo de Pires de Lima, o recorte literário de Paulo Mareia, a capacidade única de liderança de Antunes Varela, a finura construtiva de Galvão Teles, enquadradas por uma riqueza teorética da Escola de Coimbra, sem dúvida mais visível, mas a que somou a inventiva da Escola de Lisboa. Esta, a miúde, pelo ensino oral como o de Paulo Cunha ou pela reflexão precursora como a de Gomes da Silva no domínio obrigacional, mais ainda do que no domínio do direito da família, muito marcado por aquele tempo. Sem esquecer, entretanto, contributos variados, como os de Ferrer Correia nas normas de conflitos, ou de Braga da Cruz no enquadramento histórico da fase final do processo legislativo, e de um escolo de professores mais jovens, aqui representados pelo professor Dr. Rui de Alarcão. Não querendo deixar de evocar, em homenagem à Justiça, outros membros de comissão nomeada em certo momento, como Vasco Xavier, Batista Machado, Pinto Coelho ou Campos Costa. Só a existência de pesquisa e docência de superior qualidade poderia permitir a obra marcante que foi e é o Código Civil. Mas a riqueza da sua biografia não se esgota no reconhecimento da densidade dogmática que a antecedeu e determinou. O ainda mais inesperadamente excepcional foi o ter sido possível conceber e concretizar um código aberto, avançado em algumas das suas vertentes, num regime monocrático, ou seja, não democrático, socialmente conservador, ideologicamente fechado, porque autárcico, ademais em patente crise interna, apontando para o que viria a ser a sua fase terminal. Não esqueçamos que, precisamente em 1966, ano tão bem evocado pelas trovas ao vento que passa aqui ouvidas aos antigos orfeunistas de Coimbra, ao celebrar o seu 40º aniversário, o regime era incapaz de reunir em Congresso o seu partido único e todas as principais organizações de apoio e mobilização, pois foi neste contexto improvável que a excelência substancial e formal dos mestres do Código Civil superou os constrangimentos envolventes e soube antecipar traços sociais de futuro, sobretudo em domínios como, na parte geral, nos direitos de personalidade, nas normas de conflito, no direito das sucessões,
em algumas zonas dos direitos reais e, sobretudo, no direito das obrigações. Recordemos a responsabilidade civil, a título exemplar de um instituto bem à frente daquele tempo. Improvável seria também a amplitude do debate público, a que me lembro de ter assistido, nomeadamente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, num sistema político acossado e em luta pela sobrevivência. Tal como a celeridade na resposta doutrinária e jurisprudencial aos novos desafios do Código. Recordo, como se fosse hoje, a saga do primeiro anista, que começou os seus estudos com o Código de Seabra e os terminaria com Seabra mais um novo Código Civil, numa aventura comparatística que para sempre moldaria o jurista e formaria o homem. Falta aditar que o meio século seguinte assistiria a uma profunda reforma do direito da família, do arrendamento, de áreas do direito das obrigações ou dos direitos reais, assim como a passos de tomo na doutrina como na jurisprudência, mas não apagaria a efetiva revolução legislativa datada de 66. Uma biografia tão apreciável convida a lições para o presente e para o futuro. Sobre o papel crucial da educação e da ciência na gênese das obras que impliquem mudança e permitam durabilidade. Sobre o valor inestimável da abertura ao mundo, em particular ao mais avançado e competente, como era, na ocasião já, o mundo civilista germânico. Sobre a missão da academia, quando ela é capaz de significar qualidade, rigor, apreensão do essencial, antevisão dos tempos vindouros. Sobre a imprescindibilidade da convergência entre teoria e prática, com natural relevo para a concretização jurisdicional. Sobre a humildade de saber evitar a legislação compulsiva e casuística e privilegiar a atenta ao fundamental e vocacionalmente duradoura, o que não quer dizer insensível às alterações de toda a ordem. 50 anos envolvidos, Portugal é outro, é democrático. Como outro é muito do direito vigente, ou o seu estudo e respectivos cultores, e novas gerações portadoras de gênio, talento, imaginação, operosidade honram a ciência jurídica, maiormente a civilística. Tal como em 66, elas demarcam o que é o núcleo crucial que se espraia depois pelos demais ramos e setores de pensamento e ação jurídica. Onde, em 1966, o positivismo, mais ou menos normativista, se moderava na invocação de traços personalistas, realistas ou da preocupação sociológica precursora, deparamos hoje com neopositivismos, com similares invocações, mas com um muito mais rico espectro de influências filosóficas. Sinal de que se avizinha o ocaso do Código que educou milhares de portugueses? Previsão de que mais depressa do que devagar nova obra monumental se apresta a substituí-lo? Não arrisco profecias, nem como modesto jurista e professor, nem como responsável cimeiro no poder político do Estado. Mas certamente e sem dúvida de qualquer espécie, ouso afirmar que obras como a que celebramos são raridades. O que se lhes deve é incomensurável. Toda a gratidão que lhes manifestemos é avara. Passaram 2 regimes políticos, muitos mais regimes económicos e sociais. Eras de soberania solipsista, de soberania partilhada, de reformulação da nossa vivência internacional. E o já antigo Código, mesmo quando muito alterado, sobreviveu, experiente, mas sempre rejuvenescido, herdeiro de um tempo que passou irreversivelmente, mas acolhendo outros. Não falando já na sua vigência em estados de língua portuguesa, com as óbvias adaptações.
Porque durou, porque soube entender e pronunciar a mudança não dos regimes, mas das formas de vivência social, de relacionamento das pessoas, por exemplo, na garantia dos direitos, como nos contornos dos ilícitos e danos. O que explica a norma de tutela geral dos direitos de personalidade, na altura precursora, tal como a capacidade para englobar formas de ilícito e danos concretos inconcebíveis naqueles anos 60. Mas, como disse a Sra. Ministra da Justiça, a melhor homenagem a prestar ao Código que nos regeu durante 50 anos é repensá-lo em tantos domínios, enfrentando hoje, a pensar em amanhã, os desafios destes tempos de exigentes mudanças. Pode ser assim que não atinja a provecta idade de 100 anos. Mas o que já viveu nestes idos acelerados vale bem por mais de um século entre os anos 60 de 800 e os anos 60 de 900. Também ele é, à sua maneira, prova da pujança nacional e razão acrescida para termos muito orgulho em sermos portugueses.